Dando continuidade aí ao PET 2, né, a segunda semana do PET 2, na parte complementar, né, na carga horária complementar, nós fizemos aí de uma forma diferente do que vínhamos fazendo. Vou gravar aqui uma série de vídeos a respeito das revoltas, das guerras e dos movimentos que ocorreram durante a Primeira República, né? Nós vamos disponibilizar, né, um arquivo em PDF que tem uma introdução a respeito do assunto e onde você vai poder clicar, né, ter um link que vai te levar ao vídeo que você vai assistir, né, seja ele a qual movimento você estiver interessado em assistir a aula. Peço que todos assistam, né, todas as aulas, né, os 7 vídeos, para que fique bem informado a respeito aí dessas revoltas, né? Vou disponibilizar, né, aqui embaixo, aqui na descrição, o arquivo, e já peço aí para vocês se inscreverem no canal, né? Temos também lá no Instagram, né, o @recorte histórico, que vocês podem seguir também, onde que eu também coloco as aulas, né, onde que eu disponibilizo as aulas a respeito do conteúdo dos PETs, né, aqui do estado de Minas Gerais. Sem assim mais delongas, né, vamos aí assistir o primeiro vídeo, né? Esse primeiro vídeo é a respeito da Guerra de Canudos. O segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito do Contestado. No terceiro vídeo da série, né, de 7 vídeos, a respeito do Cangaço. No quarto vídeo aí, vamos falar a respeito da revolta da vacina. No quinto vídeo, vamos falar a respeito da revolta da chibata. No sexto, o movimento operário. E no sétimo e último vídeo da série, a respeito aí do tenentismo. Então, enfim, chegamos, né, à sétima aula, né, ao sétimo tema daquela proposta, né, de uma série de vídeos a respeito das guerras, das revoltas e dos movimentos que ocorreram na Primeira República, né? Esse sétimo vídeo, o sétimo e último vídeo, é a respeito aí do tenentismo, né? O tenentismo é um termo que ficou conhecido, o movimento político-militar que, sob a liderança de jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes, pretendiam tomar, né, conquistar o poder pela luta armada e promover reformas na Primeira República. O tenentismo ele vai ser um movimento que vai ocorrer durante a década de 20, né, 1922 a 1930, 1927, quando a coluna Prestes sai do país, né? E depois também a influência aí de Luiz Carlos Prestes, que quando volta traz uma influência socialista para o debate nacional, né? Os tenentes também participaram aí da Revolução de 1930, que levaram o Getúlio Vargas ao poder. As reivindicações desse movimento era em torno aí da moralização da vida pública, né? O fim da corrupção eleitoral, aquela troca de favores, né? A política dos governadores, a política do café com leite, o coronelismo, né? Então, os tenentes eles lutavam aí por essa moralização, tá? Reivindicavam também o voto secreto, uma justiça mais confiável, uma justiça igualitária, né? Uma justiça igual para todos, reforma, né? Reivindicavam a reforma da educação pública, né? Para que o ensino fosse gratuito e obrigatório no Brasil. Essas eram algumas reivindicações aí desse movimento tenentista. A maioria das propostas tenentistas contava com a simpatia de grande parcela, né, das classes médias, das classes urbanas, dos produtores rurais, que não pertenciam àquele grupo, né, que estava no poder. Então eles possuíam esse apoio
tá, de determinadas classes sociais e também de alguns empresários aí da indústria. Os tenentes, eles, por essa influência socialista que eles sofriam, né, que eles tinham, né, essa influência, eles não acreditavam naquele liberalismo econômico, né, no liberalismo, que o liberalismo autêntico, né, ele fosse a saída para a recuperação do Brasil, né? Então, os tenentes, eles defendiam uma nova forma, né, de governo, tá? Uma forma mais socialista, uma forma mais que fosse mais voltada a direitos sociais aí, tanto na sociedade quanto também na economia. Como que vai acontecer, né? Quais que são os principais, as principais revoltas tenentistas, né? Então, como eu disse, ele foi um movimento que durou, né, durante a década de 20, né, durante o início do século passado, né, do século 20. O movimento ocorreu, tá, esse primeiro que nós vamos ver, que a gente chama de Revolta do Forte de Copacabana, né, ocorreu em 1922. Esse movimento ele vai ocorrer em julho, né, de 1922, enquanto ocorria a campanha eleitoral para a presidência do Brasil, né? Nessa campanha aí disputou as eleições Arthur Bernardes, né, apoiado pelo governo, né, e Nilo Peçanha, que era o candidato aí da oposição, né, dos dissidentes da política dos governadores, da troca de favores aí, da política do café com leite. Essa revolta dos tenentes, ela iniciou-se a partir de um artigo de jornal, tá? O jornal Correio da Manhã, cuja autoria foi atribuída ao presidente recém-eleito Arthur Bernardes, onde apresentava violentos insultos ao exército, tá? E mesmo assim, apesar da negativa da autoria por Arthur Bernardes, permaneceu ali um mal-estar entre o exército e o governo, né? Então, a partir dessa carta que saiu no Correio da Manhã, cuja autoria foi dada aí ao presidente eleito, né, Arthur Bernardes, vai começar aí a revolta, a chamada Revolta do Forte de Copacabana. Diante desses protestos, né, diante de protestos realizados pelo clube militar, tá, o governo ordenou o fechamento do clube e a prisão do presidente, né, do Marechal Hermes da Fonseca. Isso aí fez com que esse atrito, né, aumentasse ainda mais, né, desencadeasse aí uma revolta maior das Forças Armadas. Essa atitude, então, fez com que em 5 de julho de 1922 o levante dos tenentes vai ocorrer em diversos quartéis, tá? A gente vai chegar agora mesmo no que foi a revolta, né, do Forte de Copacabana. Existiu então aí a tentativa aí de um levante em vários quartéis no Brasil, né, em 5 de julho, chamado de Primeira Revolta de 5 de julho, né, o primeiro 5 de julho. Então, esse motim, né, essa revolta que ocorreram em vários quartéis, né, do Brasil, vai ser controlado pelas forças fiéis ao governo, tá? O último a se render, né, às forças fiéis do governo foi justamente o Forte de Copacabana, né, de onde saíram 17 militares e mais um civil, tá? Nós temos aí a foto dos militares e desse único civil, sob o comando do tenente Siqueira Campos. Eles vão sair às ruas, né? Então essas 18 pessoas, né, 17 militares e um civil, eles saem às ruas armados, né, em protesto aí ao governo federal. Eles vão ser todos
mortos, né? Todos não, eles vão ser mortos, né? Apenas 2 vão sobreviver, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. E esse episódio, então, né, dessa saída do Forte de Copacabana, dessas 18 pessoas, ficou aí conhecido na história, né, como o episódio dos 18 do Forte, como passou a ser conhecido. E isso conferiu uma imensa popularidade ao movimento tenentista, né, e à oposição ao domínio oligárquico, né, aquela oligarquia que dominava a política nacional. Não o 18 do Forte aí, né, o primeiro 5 de julho, não sai vitorioso, né, é compreensível isso, a força era bem menor, né, 18 pessoas para lutar contra as forças fiéis ao governo. Mas, contudo, vai alertar, vai abrir, né, o debate nacional a respeito aí dessa dominação da oligarquia, da elite nacional em relação à política. Temos aí algumas imagens, né, a respeito aí dos tenentes, né, passando pela Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, armados, né, nós vemos aí que a força seria desproporcional. Mais uma foto, né, a gente vê ali ao centro o civil, né, que acompanhou os 17 militares. Vai chegar em 1924, né, 2 anos depois da revolta dos 18 do Forte, vão ocorrer novas rebeliões tenentistas em regiões como o Rio Grande do Sul e São Paulo. Tá? Vai ser chamado aí o segundo 5 de julho, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes e o tenente Juarez Távora, e por políticos, né, como Nilo Peçanha, né, que havia perdido as eleições. Vai eclodir em São Paulo, né, vai ocorrer em São Paulo essa revolta, tá? Que nós chamamos de segundo 5 de julho. Com tropas de aproximadamente 1.000 homens, os revoltosos aí vão ocupar lugares estratégicos em São Paulo. E durante essa ocupação, diversas batalhas entre as forças fiéis e esses revoltosos vão ocorrer. Tá? O governo paulista vai chegar a fugir da capital e organizar aí a reação contra os rebeldes. Então nós percebemos que o primeiro 5 de julho, né, o 18 de Forte, a revolta dos 18 do Forte, ela vai ser com uma menor intensidade, né? Mas o segundo 5 de julho ele já teve um poder maior, né? Chegando até dominar aí alguns pontos da capital paulista, né? São Paulo. O general Isidoro, percebendo que não tinha condições, né, de resistir por muito tempo, decide então abandonar a cidade de São Paulo. Tá? Essa numerosa e bem armada tropa de rebeldes vai acabar formando um outro movimento. Então, nós percebemos que esses movimentos, né, o movimento tenentista, ele vai se ligando, né? Primeiro 5 de julho, revolta dos 18 do Forte, o segundo 5 de julho, todos têm uma ligação entre eles, né? Então, o que vai ocorrer? O Isidoro, né, o general Isidoro, percebendo que não vai conseguir resistir às tropas federais, né, às tropas fiéis ao governo, ele vai fugir e vai em direção ao sul do Brasil. Quando ele se junta aos revoltosos do Rio Grande do Sul, que estavam vindo em direção ao sudeste. E a partir dessa união, desses 2 grupos revoltosos, vai se formar a chamada Coluna Prestes. Tá? Então a Coluna Prestes, ela é gerada, né? Ela é criada, ela é formada através do encontro dos revoltosos do segundo
segundo 5 de julho, tá? Então, São Paulo, né, os revoltosos de São Paulo vão seguir em direção ao sul do país e vão encontrar aí os gaúchos, né, que eram liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que ficou conhecida como a Coluna Prestes. Tá aí uma imagem, né, da Revolução de 5 de julho de 1924, tá? Essa daí é São Paulo, né? Barricadas, né? Barricadas nas ruas de São Paulo. Nós vemos também aí uma imagem de um prédio destruído. A Coluna Prestes, né? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito da Coluna Prestes, o que foi. Então é a terceira, né? É o terceiro movimento aí, né? Nós temos primeiro 5 de julho, logo em seguida, né? Ocorre o 18 do Forte, vem o segundo 5 de julho, 2 anos após, e que vai gerar aí a Coluna Prestes. As forças tenentistas, né, de São Paulo e do Rio Grande do Sul vão se unir, tá? E lideradas aí por Luiz Carlos Prestes, decidiram percorrer o país, procurando apoio popular por novas revoltas, para novas revoltas contra o governo. Nascia assim a chamada Coluna Prestes, tá? Então, a Coluna Prestes, ela vai a partir da união entre as duas colunas, né, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, vão andar pelo Brasil, né, percorrer o Brasil buscando apoio. Durante mais de 2 anos, né, de 1924 a 1926, a Coluna Prestes percorre aí 24 mil quilômetros entre 12 estados brasileiros. Sem descanso, o governo perseguia essas tropas da Coluna Prestes, que por meio de manobras militares conseguia sempre escapar do exército governista, né, do exército oficial, né? Essa fuga, né, da Coluna Prestes vai acontecer no finalzinho aí de 1926, onde que eles depois vão fugir para Bolívia. O esperado apoio popular, né, que a Coluna Prestes buscava, ele não veio, né? A população, apesar de dizer-se a favor, né, das reivindicações, das mudanças pretendidas pela Coluna Prestes, esse apoio mesmo, né, para que se houvesse uma revolução no Brasil, ele não veio. Os frequentes ataques das tropas, né, regulares do exército, de jagunços e coronéis, foi aos poucos debilitando a coluna, que se retirou do Brasil em 1927 com aproximadamente 800 homens, né? Veja que cerca de 3.000, 4.000 homens, no princípio, ela vai chegar ali em 1927 com apenas 800 homens. A coluna, a gente não pode falar que a Coluna Prestes foi derrotada, né? Ela nunca foi, os seus líderes, né? Os militares que compunham, as pessoas que compunham a Coluna Prestes, elas não se entregaram, né? Elas, pelo contrário, lutaram até o quanto podiam e acabaram fugindo, né, para a Bolívia. Então, uma das lições deixadas aí pela Coluna Prestes era que o governo, né, aquela política nacional que existia, ela não era inatacável, né, que se houvesse aí uma união, se houvesse um apoio popular, o governo sairia derrotado, né? O Luiz Carlos Prestes, depois de fugir para a Bolívia, ele vai voltar ao Brasil, né? E tornando-se aí um dos principais líderes do Partido Comunista, tá? Então, o Luiz Carlos Prestes, ele vai ser aí um líder comunista, né? Um líder que vai se filiar ao Partido Comunista, que havia sido fundado aí no Brasil
em 1922. Algumas fotos, né, aí nós vemos o capitão, né, Luiz Carlos Prestes, que ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança, né, o apelido que deram a Luiz Carlos Prestes, porque ele tentava trazer uma esperança para as classes mais pobres do Brasil, né, para acabar com o domínio daquela elite oligárquica. Tá? Então temos aí fotos a respeito aí fotos do Luiz Carlos Prestes e também de alguns membros aí da coluna Prestes. Temos aqui, né, o trajeto também, né, uma foto aí do trajeto que a coluna Prestes percorreu no Brasil, né? Nós vemos que eles saem do Rio Grande do Sul, encontram com a Paulista, né, no Paraná, e depois percorrem aí o interior do país, né? A revolta, né, voltando um pouquinho aqui a respeito da revolta do Forte de Copacabana, a também Revolução de 1924, né, e a coluna Prestes não produziram efeitos imediatos na estrutura política brasileira. Porém, como eu disse, né, ela vai servir de exemplo para lutas futuras, né, para a Revolução de 1930, por exemplo. Contudo, mantiveram a chama da revolta contra o poder e os privilégios da oligarquia. Tá? Então, o tenentismo ele vai deixar esse legado, né, de luta contra o poder, de luta contra as elites nacionais. Assim nós terminamos o tenentismo. Está aí, né, o canal Recorte do YouTube, né, o Recorte Histórico. Façam a inscrição, né, ativem o sininho para ter notificações a respeito de novos vídeos e também siga o canal Recorte Histórico lá no Instagram. Encerramos aqui a série de vídeos. Que vocês tenham bons estudos e que possam aproveitar o máximo aí as nossas aulas. Um abraço e até a próxima aula.